Olá dos Açores, bem-vindos a Manhã com Deus, meu dia com Deus. Sou o pastor Jairo Silva, estou aqui na ilha de São Miguel e vamos falar hoje um tema em que nos ajuda, nos auxilia e um tema que todos nós passamos por ele um dia e vamos enfrentá-lo. Realmente, todos nós um dia vamos cair. E não caia de pé, isso mesmo, você aprendeu que não devemos cair de qualquer maneira, devemos cair de pé. Mas o tema hoje é não caia de pé, caia de joelhos. Qual é a diferença? Nós vamos ver aqui qual é a diferença em cair de pé ou cair de joelhos. E para isso eu separei aqui três passos, três características importantes que vão nos ajudar na hora da queda a cair de joelhos. Isso mesmo, cair de joelhos. Não é literalmente, vamos falar aqui da queda literal, mas vamos falar do cair do natural, do dia a dia, né? O ser humano caiu no paraíso e continua caindo diariamente em nossa sociedade. E as quedas, elas machucam, elas trazem feridas, trazem marcas, trazem cicatrizes. Então, todos nós vamos ter que enfrentar um dia a queda. Nós vamos cair em algum momento. E é interessante que nós começamos a vida caindo. Isso mesmo, quando nós começamos a andar, aprender a caminhar, nós caímos constantemente, mas sempre temos ali o apoio, o suporte dos nossos pais, que estão ali nos apoiando e nos ajudando no processo de aprender a caminhar. E na vida, o nosso sucesso, as nossas conquistas, as nossas realizações também vão vir através das quedas. Nós queremos, por natureza, evitar a queda, a vergonha. Geralmente, uma pessoa que cai ou que tropeça em alguma coisa, a queda natural, ela traz vergonha. Mas a queda nos negócios, a queda emocional, a queda nos relacionamentos, uma queda ministerial, uma queda no cônjuge, geralmente a queda pode nos envergonhar, pode atrapalhar muito o nosso processo de viver. E é ensinado muito no mundo a cair de pé, ok? E é uma alusão a que quando você cair, saiba cair e prosseguir, normal. Todos nós queremos cair de pé, mas esse é um ensinamento muito bom, mas o melhor é quando nós caímos de joelhos. E para cair de joelhos, primeiro você tem que ser uma pessoa de fé. Você tem que confiar em Deus. E confiar em Deus é muito difícil. Por que é difícil? É difícil porque nós queremos confiar em Deus com a razão, com as nossas emoções em dias. Nós queremos ver, nós somos como Tomé. Há pessoas que geralmente são como Tomé. Eu quero ver primeiro para depois acreditar. Querem fazer provas com Deus, querem colocar Deus à prova, mas quando nós caímos de joelhos, nós caímos como aqueles que estão se rendendo a Deus. Então nós vamos ver aqui algumas coisas importantes, alguns tópicos, alguns passos que eu preparei. Quando caímos de joelhos, Deus nos fornece sustentação, no Salmo 94, 16, 19. Note que geralmente quando nós caímos ou estamos em uma queda, algo que nós primeiramente perdemos é a sustentação. A gente quer se apoiar em alguma coisa. Não é? Quando você tropeça na rua, quando você vê que está a cair, você procura alguma coisa para se apoiar. Geralmente é porque nós perdemos a sustentação. E quando é uma queda em algo da nossa vida, no dia a dia, algum problema, alguma dificuldade, uma queda no casamento, uma queda de saúde, talvez você está hoje aí com a saúde debilitada,
talvez você está em uma queda financeira, talvez você está em uma queda emocional, talvez você está em uma queda espiritual e quer dizer que você perdeu a sustentação. Então, quando nós caímos de joelho, a primeira coisa é Deus nos fornece sustentação. Isso está no Salmo 94, versículo 16 a 19, que nos fala assim, o salmista escreveu assim: quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Se não fora o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Então o salmista aqui, ele afirma que quando ele cai de pé, quem se levantará a meu favor? Então, quando você cair de joelhos, Deus vai se levantar a seu favor. Isso é muito importante, porque o salmista ele reconhecia que mesmo prostrado, mesmo caído ou mesmo em queda, Deus estava o sustentando. Você tem essa confiança? Escreva aí no comentário. Você tem essa confiança hoje que por mais difícil, por mais complicado que esteja a sua situação hoje, talvez é uma situação impossível, é uma situação em que você olha para a direita, olha para a esquerda, você está tentando se sustentar em alguma coisa e não tem nada. Você reclama e você olha, você vê, fala, meu Deus, não tem ninguém me ajudando, não tem ninguém me apoiando. Mas o salmista aqui, ele fala que quem se levantará a meu favor contra os perversos? A perversidade é algo maligna. As pessoas são perversas porque elas são dominadas por espíritos que vêm para destruir, para matar, para roubar. Exatamente, se você analisar tudo de ruim que acontece na humanidade, tudo de ruim que acontece na terra, é porque os homens estão propícios à perversidade. A perversidade ela vem se alastrando diariamente em todas as áreas, em todos os continentes. A perversidade ela está dentro de casa, ela está na empresa, ela está na igreja, ela está na sociedade, ela está na política. A perversidade ela é combatida com a oração. Você não combate perversidade com perversidão, quer dizer, você não combate o mal com o mal. Jesus ensinou combater o mal com o bem. Então, note que se você está sendo perseguido, confrontado pela perversidade, você vai fazer como a Bíblia nos ensina, você não vai focar na pessoa, você vai focar no espiritual. Se tem alguém te prejudicando, se tem alguém sendo perverso com você, você vai olhar para aquela pessoa com um olhar de misericórdia, sabendo que aquela pessoa ela está sendo usada pelo espírito perverso, porque a perversidão é algo tão terrível que atinge pessoas que maltratam crianças, famílias. Perversos perseguem uma nação, perversos perseguem o desfavorecido. Então, quando o salmista caiu, ele observou isso, ele falou: quem se levantará a meu favor contra os perversos? Talvez você está hoje enfrentando aí na sua vida uma perseguição. Há um perverso aí na sua casa, há um perverso aí no seu ministério, há um perverso aí no seu trabalho, há um perverso que talvez é um vizinho. Então note que os perversos estão em todos os lugares. Mas não é o perverso em si, é o que está por trás dele. O que orienta uma pessoa. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Eu só transmito aquilo que eu tenho. Como os discípulos de Jesus, eles foram ali naquele templo orar. E quando eles chegaram ali, um homem pediu a eles
que desse uma esmola. Mas Pedro disse: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Olhe que diferença maravilhosa. Cada um vai dar o que tem. Talvez você está sendo perverso com alguém. A perversidão que você está cometendo contra alguém é porque há um espírito de perversidão na sua vida. Há um espírito a natureza da carne é uma natureza caída, é uma natureza propícia à maldade. Então todas as pessoas, pode ser cristão, pode estar dentro da igreja, se ela é perversa é porque há um espírito de perversidão nela. Quer ver outro exemplo? O próprio Jesus, quando estava com Pedro, ele disse assim para Pedro: Pedro, Satanás quis ser andar contigo, mas eu intercedi por vós. Note que Satanás tentou a Pedro, que andava com Jesus. Pessoalmente, fisicamente, Pedro e Jesus comiam, viajavam, Pedro via milagres que Jesus fazia, realizavam. E nós que andamos com Jesus em espírito, nós não estamos vendo Jesus. O diabo tenta se andar por nós, mas Jesus, ele intercede por nós. A Bíblia ensina que ele está à direita de Deus. Por que Jesus está intercedendo por aqueles que caem de joelhos? Porque ele é o único que venceu na cruz do Calvário. Mas o salmista continua. O Salmo 94, 16. Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Se não for o auxílio do Senhor, já minha alma estaria na região do silêncio. Eu fiquei analisando essa colocação aqui do salmista, na região do silêncio, ou seja, já estaria morto. Porque a pessoa quando cai, quando ela tem uma queda na vida em alguma área, muitas vezes aquela pessoa vai sofrer tanta tristeza, tantas amarguras, que ela vai tentar, às vezes, buscar até a morte. Ou então ela vai estar com a alma tão profundamente amargurada, triste, angustiada, decepcionada com si próprio e com a vida. Então o salmista fala que se não fosse a benignidade do Senhor. Nota que a benignidade não está associada a mim, mas está associada a Deus, que é benigno, que Deus é bom. Deus, não há nele nenhum desvio, não há nele nenhum tipo de maldade, como há no homem caído, na queda. Então, quando nós caímos de joelhos, a benignidade de Deus vai nos alcançar. Talvez você cometeu algo errado. Talvez você foi uma pessoa que é perversa. Você deu lugar à perversidade na sua vida. Mas aí Deus olhou com você, olhou para a sua iniquidade e Ele olhou para você com benignidade. Então, todas as vezes que nós caímos de joelhos, Deus vai olhar para nós com benignidade. Talvez você foi uma pessoa perversa contra alguém. Talvez você feriu alguém. Talvez tenha alguém que hoje está caído por sua causa. Talvez é a sua família. Quantos pais abandonam os filhos, abandonam a casa e depois eles carregam aquele sentimento de culpa. Houve ali uma queda, houve ali uma quebra de aliança e você foi perverso. Mas eu te digo uma coisa, se você cair de joelhos, a benignidade de Deus é tão maravilhoso. A benignidade de Deus. Para Deus ser benigno conosco, nós precisamos ter somente uma atitude: arrependimento. A benignidade de Deus vai pousar sobre a sua vida quando você cair de joelhos, se você se arrepender do mal, arrepender do que você fez. E quando a benignidade de Deus entra na sua vida, que você caiu de pé, sabe o que vai acontecer? Deus vai começar a te restaurar. Deus vai começar a renovar as suas forças, Deus vai começar a sarar o seu passado. Só Deus pode sarar o seu passado. E eu quero falar para você que foi talvez perverso com a sua família, abandonou seus filhos no momento que nunca deveria ter abandonado.
talvez você foi perverso com alguém lá na sua empresa, no seu trabalho, talvez você está sendo perverso dentro da sua casa. Então note que você é um cristão e você está sendo usado pelo espírito da perversidade. Mas quando você se arrepende, o salmista fala, a tua benignidade, quando eu digo resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Salmo 94, 16. Então, quando nós caímos, quando nós erramos, nós caímos em si, cai em si. Quando você cai em si, você desperta e fala, realmente eu preciso arrepender do caminho que eu estou indo. E muitas vezes arrepender no caminho é difícil, porque você já está embalado, você está sempre ali naquela posição do eu vou fazer, eu vou continuar e tal, mas será que você está sendo uma pessoa perversa? Então, se você já foi perverso ou está sendo perverso, arrependa-se para que a benignidade do Senhor te sustente. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Quando nós caímos de joelhos, o salmista fala que apesar das muitas consolações, dos muitos cuidados, nós seremos consolados. Note que cada dia que passa a nossa vida, há muitos cuidados. O salmista estava dizendo, cuidados aqui é responsabilidades. Você tem que fazer o seu dia malabarismo para enfrentar. Às vezes é o estudo, é o transporte, é os filhos, é a educação, é a saúde, é o casamento, são as dívidas, as contas, as obrigações. São muitos cuidados diários que vão se multiplicando. E é interessante que se nós não tomarmos cuidado, nós vamos cair, porque se multiplicam os muitos cuidados, muitos afazeres. E aqui nós aprendemos com o salmista que se não fosse a benignidade, a misericórdia do Senhor e as consolações dele que alegram a alma do Senhor. Como está a sua alma hoje? O que é alma? Alma são suas emoções, seus sentimentos. Como está a sua alma hoje? Ela está consolada? As tuas almas são consoladas pela alegria do Senhor, não pela alegria do dia a dia, natural, da alegria das coisas. O mundo nos dá alguns momentos de felicidade. Nós vivemos momentos de alegrias, momentos de felicidades, mas pode ser passageiro. Por quê? Às vezes nós vamos enfrentar situações complicadas, situações difíceis, ou até mesmo somente a dúvida. Será? O será já vai trazer para você aí um sentimento de tristeza, de amargura, mas quando nós caímos de joelhos, o Senhor nos consola. Então nós vimos aqui, Deus nos fornece sustentação no Salmo 94. Ele vai se levantar a seu favor contra os perversos. Quem estará comigo contra os que praticam iniquidade? Se não for o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Se não fosse o Senhor na sua vida, talvez você estaria assim. Quando resvalam os seus pés, quando você vacila, quando eu vacila, o salmista fala que nós temos a benignidade do Senhor. A benignidade de Deus, ela nos alcança quando nós arrependemos. E Ele também nos sustém, Ele cuida de nós quando se multiplicam as nossas adversidades, Ele consola a nossa alma. E o ponto número 2, não tenha pena de si, em frente. Parece que eu falei a mesma coisa duas vezes? Não. Em frente e em frente. São duas palavras que apenas uma letra muda o significado totalmente delas. Quando você cai de joelho, você vai enfrentar. Você vai enfrentar a situação da vida com dignidade, com fé,
com convicção, você vai enfrentar com o auxílio, com a benignidade de Deus. E quando você cai de joelhos, você vai estar em frente de Deus, e você vai à frente, você vai seguir em frente, porque Deus vai abrir um caminho novo para você. Então note que quando caímos de pé, nós vamos cair de pé em frente e vamos enfrentar. E em frente, prosseguir, e em frente de Deus. Provérbios capítulo 24, versículo 16 fala: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Então, note aqui que há um conselho, uma observação aqui, o justo e o perverso. Há uma diferença da queda de quem é justo e de quem é perverso. Porque os perversos são derribados pela calamidade? Porque eles não se arrependem. E quando nós arrependemos, a benignidade de Deus nos alcança. Agora, os 7 vezes cairá o justo e se levantará. Não porque nós temos forças, mas porque nós seremos fortalecidos pelo Senhor. Então, quando nós caímos de joelhos, Deus olha e vai enxergar: você é justo ou você é um perverso? Note mais uma vez aqui a Bíblia falando dos perversos, da perversidade, daqueles que são maus, daqueles que tramam coisas terríveis contra outras pessoas, daqueles que estão maquinando o mal. Esses vão cair e não vão se levantar. Mas aqueles que se tornam justificados através de Cristo, olham para a cruz, eles serão justificados. Pode cair que Deus vai te levantar. Mas note que o justo não cai porque ele escolhe, ele cai por acidente. Ele não escolhe a queda, ele não escolhe a maldade, ele não escolhe ser maligno, ele escolhe ser benigno. Mas pode acontecer eu e você errarmos na vida, errarmos em alguma escolha ou numa situação, mas aí Deus vai colocar as mãos e Deus estará nos fortalecendo, não porque nós somos bons, mas porque nós arrependemos. Então, a chave principal aqui para cair de joelhos é o arrependimento. Quando caímos de joelhos, o Salmo 40, versículo 1 nos fala, Salmo 40, versículo 1, terceiro ponto de quando caímos de joelho: esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim quando clamei por socorro. Quando nós caímos de joelhos, nós caímos com confiança em Deus. Porque a pessoa que cai na vida de pé, ela tenta se fortalecer, ela confia em si, ela confia nas suas emoções, ela confia no sustento que às vezes ela tem. Olha, eu tenho uma reserva financeira, eu tenho amigos, eu tenho famílias, eu vou sair dessa, eu sou forte. Aí essas pessoas, de repente, elas começam a observar que elas não tinham aquele sustento que elas pensavam que tinham, elas não tinham aquele amparo que elas pensavam que tinham. Então, note que é interessante, o salmista nos ensina: quando você cair de joelhos, caia confiando no Senhor, que Ele vai se inclinar e vai ouvir o socorro. Note que a posição de joelhos, quando você vê alguém de joelhos, o que você pensa? Você talvez olha para uma pessoa que está de joelho e fala: coitado desta pessoa, né? Essa pessoa, ela está se humilhando, essa pessoa está numa posição de que ela não tem mais o que fazer, ela já não sabe mais o que fazer. Talvez o mundo, os familiares olham para você assim, com dó, com pena, porque você está na igreja, você está servindo a Deus, mas a sua vida não está fácil, a sua situação continua complicada, mas você persevera de joelhos, porque você aprendeu a cair de joelhos e, como salmista, a esperar
confiantemente pelo Senhor. Note que quando você cai de joelhos, a confiança é sua, não de quem está em volta de você. Você não vai ficar ouvindo as vozes que estão te rodeando, ou até mesmo aqueles pensamentos: será que Deus está comigo ou não? Deus está com você, é com confiança, porque o salmista fala que quando ele caía de joelhos, Deus se inclinou e ouviu quando clamei por socorro. Então, quando uma pessoa está de joelhos, quando ela cai de joelhos, ela está clamando por socorro. Isso é habitual, geralmente, nos impérios, nos faraós, nos domínios, naquelas pessoas que dominavam. Muitas vezes, quando alguém chegava diante daquela pessoa, ela tinha que se inclinar com um sinal de reverência, se colocar de joelho no sinal de clemência. Então, hoje em dia, nós dobramos os nossos joelhos diante de Deus, porque Ele se inclinou para mim. Olha que coisa interessante, quando nós estamos de joelho, quando nós caímos de joelhos, Deus se inclina para nós. Olha que coisa maravilhosa, quando é uma visão em que é um pai que está protegendo, que está levantando uma autoridade, o mais forte está estendendo as mãos para você hoje. Talvez você está com esse sentimento que nada está acontecendo, nada está mudando, mas quando Deus olha para você que caiu de joelhos, Ele se inclina para você. Saiba que Deus está inclinado para você que clamou por socorro. E o salmista continua dizendo: quando caímos de joelhos, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Então, quando nós caímos de joelhos, Deus firma os nossos passos. Parece uma coisa sem lógica. A pessoa está de joelhos, mas ela está com os passos firmes, porque você está envolvendo Deus no seu futuro e no seu presente. Quem está no seu presente e no seu futuro? Talvez você aprendeu a cair de pé. E quando nós caímos de pé, significa que eu vou resolver, eu vou dar um jeito, eu consigo, eu vou achar uma saída. Mas aí você perde a sustentabilidade. E quando você reconhece que você é fraco, que você é um justo, que você pode cair 7 vezes num dia, o que vai acontecer? Você terá a sustentação do Senhor. Ele vai firmar os seus passos quando você aprender a cair de joelhos, porque quem cai de pé, os pés estão num tremedal de lama. Você já caminhou na lama, no barro? Você caminha com cuidado, você sabe que pode escorregar a qualquer momento. Não produz, você anda, você caminha, você tenta achar um apoio e não consegue, porque as pessoas orgulhosas são assim, mesmo que elas estejam perdendo, estejam caindo, elas estão num tremedal, num poço de lama, de perdição, mas elas não dão o braço a torcer, elas não reconhecem que elas estão em queda. Então, quando você cai de joelhos, Deus vai firmar os seus passos. E o salmista aqui no Salmo 40, versículo 1, 40 do 1 ao 4, ele continua: me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor quando caímos de joelhos. Então, me pôs nos lábios um novo cântico. Todas as vezes que nós caímos de joelhos, Deus vai restaurar a nossa boca, o nosso falar, as nossas palavras, os nossos pensamentos. Ao invés de você ficar murmurando, queixando da vida, queixando da situação, falando que Deus não existe, ninguém me ajuda, ninguém olha por mim, eu já estou cansado de servir a Deus. Note que são palavras de pessoas que perderam a sustentação. E quando você é uma pessoa que perde a sustentação, é porque você não arrependeu. Mas aqui o salmista fala que quando nós caímos de joelhos, Deus põe um palavreado diferente. Ele põe nos nossos lábios um novo cântico. Quem sabe nesse momento aí Deus vai colocar
um novo cântico, o cântico da vitória, mesmo a vitória não tendo chegado. Mesmo você continuando numa situação complicada, numa situação difícil, mas você tem nos lábios, você tem uma mente de vitorioso, porque Deus se inclinou para nós. Isso é algo sensacional. Você nunca vai ver, você pode estudar todas as religiões da terra, você não vai ver nenhum Deus se inclinando. Todos os deuses, eles são imponentes, eles pedem sacrifícios, eles estão sempre exigindo alguma coisa, mas o Deus de Israel, o nosso Deus, ele se inclina para o homem, e além de se inclinar, a Bíblia fala que ele se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como unigênito do Pai, e a Bíblia fala ainda, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a inclinação de Deus é isso, é vida eterna. A inclinação de Deus para nós é um novo cântico, um cântico de vitória. Quando você estiver pensando, já não tem mais jeito, não tem saída, o Espírito Santo vai começar a colocar um cântico novo, uma visão nova. Você vai estar olhando em frente, você estará em frente, você estará prosseguindo, você não estará. Não significa que o estar de joelhos é que as coisas não estão a andar, não estão a funcionar. Note aqui quantas maravilhas Deus está realizando enquanto nós caímos de joelhos, né? Me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Então, quando você cai de joelhos, você vai desenvolver, você mesmo vai começar a cantar canções, louvores, você vai escrever, talvez você vai pegar uma frase e aquela frase vai ser algo que vai vir para louvor, para engrandecer, para exaltar a Deus. Porque quando nós caímos de louvor, caímos de joelhos, Deus tem essa missão para nós. E fala que muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Olha aqui o testemunho, a importância de cair de joelhos. Quando você cai de joelhos, não para demonstrar às pessoas, mas a sua fé, a minha fé, ela vai servir de exemplo. As pessoas vão olhar para nós e vão falar, ali tem uma pessoa de fé, ali tem uma pessoa que mesmo na luta, mesmo com as dificuldades, com as adversidades, ela caiu de joelhos, ela não está se sustentando no seu dinheiro, né? Há pessoas que elas se sustentam no seu dinheiro. Eu sou amigo, eu tenho conhecidos, eu sou uma pessoa estudada, eu sou uma pessoa informada. Nada disso vai servir no dia da angústia. Nada disso vai te levantar do lamaçal, do lodo. Nada disso vai ser sustentabilidade para você, porque você pode cair a qualquer momento e se tornar uma pessoa que não se levanta da queda, porque você se sustentou nas coisas humanas. Você quis ser uma pessoa de conhecimento, você quis ser uma pessoa em que o orgulho, a soberba, em que você não reconhece, não aceita, e naturalmente nós encontramos diariamente muitas pessoas que são assim, mesmo caindo, mesmo em desgraça, em tragédia, elas não reconhecem, e a Bíblia fala que essas pessoas são injustas e elas não vão se levantar enquanto não reconhecer, e se elas estão nessa situação, elas são pessoas que demonstram que não confiam em Deus. Mas quando nós caímos de joelho, muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Ok? E por último aqui, queria deixar uma reflexão. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Então, quando nós caímos de joelhos, nós não ficamos esperando pessoas nos ajudarem, nos socorrerem. Eu tenho um amigo importante, eu tenho condição financeira, eu tenho uma estrutura que se eu cair vai amortecer. Não, a Bíblia fala, o salmista fala, bem-aventurado o homem que
põe no Senhor a sua confiança. Então, todas as vezes que nós caímos de joelhos, significa que nós estamos confiando no Senhor e nós não vamos pender, não vamos buscar apoio nas pessoas que são arrogantes ou mentirosas. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 e 13, tem um texto para finalizar que muita gente conhece. Fala assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então note aqui que em livro de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 e o versículo 13, aquele, pois, que está de pé, cuide-se para que não caia. Então, evite a queda. Evite a queda, porque toda queda traz ferida, machuca, traz marcas. Então, nós devemos, o meu papel e o seu papel é evitar a queda. Mas há surpresas na vida que nós vamos cair, mas nós aprendemos aqui a cair de pé. Mas note que Paulo escreve: aquele, pois, que pensa estar em pé. Às vezes você pensa que está em pé, quer dizer, eu estou em pé, eu não caio, isso só acontece com aquela pessoa que é fraca, eu não vou cair neste pecado, eu não cometo erros. Pensa que está de pé. Note que Paulo não fala aquele que está de pé, porque estar de pé é quase impossível. Depois da queda original, se tornou impossível estar de pé. Qualquer hora, qualquer momento, nós vamos ter uma queda. Então, se você tem essa soberba de que nada te afeta, nada te derruba, ninguém vai te humilhar, nada vai tirar você do sério, vai tirar. Então, se você pensa que está de pé, eu oro, eu jejuo, eu estou na igreja, eu frequento a igreja, eu sou uma pessoa muito, muito certa, muito sincera com Deus. Cuidado, você é o primeiro na lista para cair. Por que é o primeiro? Porque o próprio Satanás, ele anda ao derredor, procurando alguém para tragar. E aqueles que já estão na lama, aqueles que já estão caídos, ele não se preocupa com eles. Ele está à procura daqueles que estão diante de Deus. O Satanás, o inferno, os demônios, está à procura daqueles que têm cuidado, que têm zelo. Então, o Paulo escreve assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, ele está aqui dando uma palavra de alerta. Não vos sobreveio tentação. Então, a queda, ela vem como uma tentação. Os problemas, as dificuldades da vida, Paulo fala que todo problema, toda dificuldade que nós temos é uma tentação. E qual é a tentação? A tentação é nos afastar de Deus, nos afastarmos da promessa da verdade, nos afastarmos do Senhor. Então, Paulo continua falando, né? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Por pior que seja o seu momento de vida hoje, por pior que seja a tragédia que te derrubou, se você caiu de pé, ela não é sobre-humana, porque Deus sabe o seu limite. Deus te conhece melhor do que você se conhece. Deus nos conhece melhor do que nós pensamos. Quando nós pensamos que é um ponto final, Deus vai lá, apaga e coloca uma vírgula. Quando nós pensamos que já não há mais saída, Deus vai lá e coloca uma porta. Quando nós pensamos que estamos nas trevas, Deus acende uma luz. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, Ele vai estar sempre nos fortalecendo, porque nós estamos, não se esqueça, nós estamos de joelhos. E Paulo continua falando: mas Deus é fiel
e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Então, o que você está passando hoje aí é uma tentação para ver qual é o seu nível de presença, qual é o seu nível de comunhão com Deus. Por pior que seja o momento que você está passando agora, se você cai de joelhos, se você caiu de joelhos, Deus está dando para você uma força sobrenatural. Não é uma força natural, é uma força sobrenatural. Quantas vezes na nossa vida nós enfrentamos uma tragédia, enfrentamos uma adversidade tão grande que a gente pensa, eu vou junto, eu não aguento. É porque você já entendeu que se você cair de pé, você vai cair mal. Você vai tentar se sustentar, você não tem a sustentabilidade, mas quando você cai de joelhos, você fala, Deus, eu estou aqui, e como diz o salmista, ele se inclinou para nós. É o único Deus que se inclina para nós, se chama Deus, Jesus. Ele se inclina para nós diariamente. E aqui Paulo continua falando, né? Que não vem tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então, quando nós caímos de joelhos, Deus vai nos dar força, ele vai trazer um livramento para nós. Então, essa é uma reflexão. Você que está entrando aí agora, você pode, essa mensagem vai estar disponível aí, e foi uma mensagem que Deus pôs no meu coração hoje, né? Não caia de pé, caia de joelhos. Nós falamos aqui, quando caímos de joelhos, Deus nos fornece sustentação. No Salmo 94, 16, nós falamos aqui, não tenha pena de si, em frente e em frente. Então, você vai enfrentar os problemas, e quem está em frente de você também é Deus. Ele está à sua frente e em frente. E nós vimos aqui, quando caímos de joelho, nós esperamos confiantemente pelo Senhor, porque Ele se inclinou para nós. Quando nós clamamos por socorro, nós vimos aqui que quando caímos de joelhos, Deus nos tirou de um poço de perdição, de um tremedal de lama, e colocou nos pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Quando caímos de joelhos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Quando caímos de joelhos, somos bem-aventurados o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes e nem os afeiçoados à mentira. E por último, 1 Coríntios 10, 12, 13, aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Que Deus te abençoe. Um abraço para todos vocês que estão aí nessa live agora. Então deixa aí o seu comentário se você gostou. Também se inscreva lá no meu canal do YouTube. Lá tem mais de 50 mensagens. Pastor Jairo José Silva. Um abraço para você. Que Deus te abençoe. E você que está entrando agora aí, essa mensagem vai estar disponível aí no Facebook para você ouvi-la agora. E depois, mais tarde, também no YouTube. E você que está aqui em São Miguel, nos Açores, daqui a pouco, hoje é domingo, 18h30, vamos ter o nosso culto de jovens aqui na nossa igreja, o culto liderado pela juventude. Então, que Deus te abençoe. Vai ser uma noite maravilhosa, 18h30, aqui em Ponta Delgada. Não se esqueça, não caia de pé, caia de joelhos.